Fica comigo até o fim, que vamos fazer um estudo do versículo 15 do capítulo 18 do livro de Provérbios. O versículo diz o seguinte: o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. O que seria o entendido? E como ser um sábio? Essa é a nossa reflexão de hoje. Esse é um daqueles provérbios curtos que parece simples, mas descreve toda uma filosofia de vida. Ele não está falando apenas sobre inteligência, está descrevendo a postura interior de uma pessoa sábia. 1. O coração do entendido adquire conhecimento. A palavra coração, na mentalidade hebraica, não significa apenas emoção. O coração era considerado o centro da pessoa, onde se pensa, onde se decide, onde se deseja, onde se escolhe. Portanto, o texto não diz que a mente do entendido adquire conhecimento, mas o coração. Isso significa que o entendimento é alguém que ama aprender. Ele tem disposição interior para isso. Muita gente deseja conforto, reconhecimento, prazer, ter razão, mas o entendido deseja compreender. Ele prefere descobrir a verdade a vencer uma discussão. 2. O que significa entendido? A palavra hebraica utilizada aqui está relacionada à ideia de discernimento, percepção e compreensão. O entendimento não é necessariamente o mais inteligente da sala. Repetindo aqui. O entendido não é necessariamente o mais inteligente da sala. O entendido não é necessariamente o mais inteligente da sala. É aquele que consegue enxergar além da superfície. Por exemplo, duas pessoas passam por um fracasso. Uma diz, a culpa é dos outros. A outra pergunta, o que isso pode me ensinar? A segunda está agindo como um entendido. O entendido transforma experiências em sabedoria. Ele aprende com os próprios erros, com os erros alheios, com as correções, com as dores, com o sucesso. A vida inteira vira uma sala de aula. 3. Adquire conhecimento. O verbo é interessante. Não diz que o conhecimento cai do céu. Diz que ele é adquirido. Há esforço, há busca, há investimento. Assim como alguém economiza para comprar algo valioso, o entendido investe energia para adquirir conhecimento. Ele lê, ele observa, ele pergunta, ele escuta, ele reflete, ele compara ideias, ele muda de opinião quando percebe que estava errado. Por isso, sabedoria não é acidente, é disciplina. 4. O ouvido dos sábios busca o saber. Aqui parece uma imagem maravilhosa. Não é apenas o ouvido que escuta, é o ouvido que procura. Existe uma diferença enorme entre ouvir e buscar ouvir. Muitos ouvem apenas o que confirma suas opiniões. O sábio busca aquilo que pode corrigi-lo. Ele pensa, o que ainda não sei? Existe algo que preciso aprender? Será que estou enganado? Esse tipo de humildade intelectual é raro. A maioria das pessoas quer ensinar, poucas querem aprender. O sábio continua aluno até o fim da vida. 5. O maior inimigo do entendimento, a autossuficiência. Existe uma frase implícita nesse provérbio. Quem acha que já sabe tudo, deixa de crescer. O orgulho fecha os ouvidos, a humildade os abre. Quando alguém pensa, ninguém pode me ensinar, já sei disso, não preciso ouvir, o processo de crescimento para. Por isso, quanto mais sábios alguns homens se tornam, mais percebem o quanto ignoram. O filósofo Sócrates dizia, só sei que nada sei. Não era falsa humildade, era consciência da imensidão do que ainda poderia aprender. 6. Como desenvolver o coração do entendido? A. Ame a verdade mais do que o ego. Pergunte, prefiro estar certo ou conhecer o que é certo? Às vezes crescer exige admitir, eu estava errado, isso dói, mas cura a alma do orgulho. B. Aprenda com os outros, aprenda com todos. O sábio aprende com crianças, com idosos, com amigos, com inimigos, com pessoas simples, com especialistas. Ele pergunta, o que posso extrair daqui? C. Desenvolva o hábito da escuta. A maioria escuta para responder. O entendido escuta para compreender. Ele desacelera seus julgamentos. Ele presta atenção. Ele faz perguntas. Ele busca entender antes de ser entendido. D. Leia profundamente. Quem lê, conversa com pessoas de outras épocas. Aqui tem uma sugestão de livros. Agostinhos, Tomás de Aquino. Grandes historiadores, psicólogos, pensadores. A leitura expande o coração. E. Aceite a correção. Em Provérbios, a correção é uma bênção. Quem ama a instrução, ama crescer. Quem odeia ser corrigido, permanece preso às próprias limitações. Toda crítica deve passar por uma pergunta. Existe alguma verdade aqui que pode me tornar melhor? 7. O ouvido do sábio e o temor do Senhor. No livro de Provérbios, a sabedoria não é apenas intelectual, ela é espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o coração do entendido reconhece seus limites diante de Deus. Ele entende que não é a medida de todas as coisas. Ele pede, Senhor, ensina-me. Por isso o sábio bíblico não é apenas culto, ele é ensinável. Seu ouvido está voltado para a voz da experiência, a instrução das pessoas, a correção e, acima de tudo, a palavra de Deus. 8. Reflexão final. Existem dois tipos de pessoas. A primeira entra na conversa pensando, vou mostrar o quanto sei. A segunda entra pensando, o que posso aprender aqui? Provérbios 18:15 chama bem-aventurado a segunda pessoa. O que posso aprender aqui? Ter o coração do entendido não significa possuir todas as respostas. Significa conservar, até o último dia de vida, a santa curiosidade de quem continua discípulo. É acordar todas as manhãs dizendo, ainda há muito que Deus, a vida e as pessoas podem me ensinar. E talvez seja um dos maiores sinais da verdadeira sabedoria. Não a ignorância de quem chegou ao destino,
mas a humildade alegre de quem nunca deixou de caminhar em busca do saber. Amém. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe sua vida grandemente. Siga o perfil, tamo junto.